Então hoje, dando continuidade à nossa leitura da Bíblia com muitos comentários depois, vamos ler Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, eles pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Elias respondeu: Vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de tudo o que o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Até agora havia, não tem havido e não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão um Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com clangor da trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabereis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiais, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai da família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demorará-se, e passar-se a espancar os seus companheiros, comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia, não espera, e a hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitas predições aqui do Apocalipse, né? Muitas referências ao Apocalipse. E na época desse texto aqui, o Apocalipse acho que não tinha sido escrito ainda, tinha? Não, Apocalipse acho que é bem depois. Eu não vou lembrar quando que eu ouvi uma vez falando, mas parece que foi no final da vida de João que ele escreveu. Então foi Uns bem. 90 anos depois, né? Não sei. Eu não sei se chegou a 90, não lembro, mas foi no fim. Eu creio, pelo que me lembro, se tiver alguém que saiba certo, por favor, fale. Mas aqui era no final da vida de João. João, o apóstolo, né? Na Então Ilha de foi. Patmos. Então, não sei, uns bons anos depois disso daí. Uhum. Muito interessante. Então aqui Jesus começa o capítulo prevendo a destruição do templo, que aconteceria o quê? 300 anos depois? Quem Aí sabe eu que já ano que o templo foi destruído? O segundo templo. eu esqueci, eu sabia antigamente, mas agora esqueci. Não sei, não. Pedro? Será que Pedro sabe? Cadê o nosso oráculo? Não, Também não sabe. o ano correto, Pedro? assim, eu também não sei, não. Deixa eu ver. O Google deve saber. Ano da destruição. Segundo templo de Israel. 70 depois de Cristo. Se Cristo nasceu em 7 antes de Cristo, mais ou menos, então foi uns 60 anos depois do nascimento dele. Ou seja, 30, tira 30, foi uns 50, foi uns 40 anos, né? Depois.
da morte dele, da morte e ressurreição. É isso? Eu acredito que é isso mesmo. Acredito por aí, 40, 50 anos depois que Cristo ressuscitou. Mas a parte do calendário, eu não lembro que dia, que ano que é, mas não era no ano. É no ano por volta de 7 anos de Cristo que Cristo nasceu. Não lembrava certo. Acho que é É 6 a 7. É que eu lembro que a data é um ano um pouco fora, né? Não é exatamente antes de Cristo, depois de Cristo, não é nos anos zero. Vamos ver. É um pouco antes porque erraram os cálculos aí, quem tentou prever, sabe? Não é que ele nasceu no ano errado, é que preveram os cálculos errados. O calendário veio bem depois dele. Uma turma medieval. É. Aqui, ó, quer ver? Aqui tá escrito: nascimento de Jesus por volta de 6 a 7 AC. Nessa Bíblia tem a linha do tempo total, assim. Beleza. E aí, ele mostra, tipo, o templo pra galera e fala que o templo vai ser derrubado. E 40 anos depois da ressurreição dele, o templo realmente é derrubado. E o interessante para eles era uma previsão muito forte, porque, de acordo com o livro de Daniel, que é até citado aqui, né, o Messias viria antes da queda do segundo templo. Ele teria que vir nesse segundo templo, né, na reconstrução do templo. E aí, se Jesus prediria destruído, e aí foi destruído, então, onde é que ficou o Messias dos judeus? E aí eles, imagina, você dizer que vai destruir o templo, sendo que eles estão esperando o Messias ainda, nesse É isso período. que eu ia falar. E os judeus, como é que ficam nessa história? Daí eles começam a fazer malabarismo a ponto de meio que excluir Daniel, o livro de Daniel. Eles nem chegam a estudar tanto, mas o livro. Se eu não me engano, até o. Qual que é o nome do livro deles? Não é Talmud. É Talmud, né? Talmud. Fala Talmud, para eles não estudarem o livro de Daniel, porque ele é muito obscuro. Principalmente o capítulo 9 de Daniel, né? Mas tá na Bíblia hebraica. Tem, normal. Só que eles não conseguem mais decifrar esse capítulo 9 de Daniel, que dá a data certinha da vinda do Messias. Que interessante. Que seria no segundo templo, né? Que Daniel fala, a partir do momento da reconstrução do templo e tal, do segundo templo, aí começa a dar as datas, e aí cai exatamente em Jesus, né? Uhum. E aqui, pelo menos na tradução da minha Bíblia, ele diz: o Cristo sou eu. E isso, então, significa que ele mesmo está falando que ele é o Messias, certo? Porque Cristo do grego significa Messias, certo? Sim. Interessante. E aí ele falou que ele falou várias coisas, na verdade, aqui muito loucas. Tem algumas que podem ser que estejam acontecendo hoje. Mas uma coisa que ele falou aqui que me deixou meio assim é porque o ideal seria a gente seguir a ordem aqui, né? Mas tem uma coisa que ele falou, você citou o profeta Daniel, que está no versículo 15, né? Uhum. Ele falou que essa geração não terminaria antes dele voltar. Não falou isso em algum lugar?
Qual versículo que é? Tô procurando. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. 34. Versículo 34. Então, essa parte aí, não sei se eu estou interpretando errado, mas eu creio que isso daí seja da parte da tribulação que que já foi falada, né? Dos terremotos, dos. Cadê? Ah, a destruição do templo. A destruição do templo, terremoto, levantar a nação contra a nação, que foi bem no começo do capítulo, né? Você pegar Entendi. capítulo 7. Capítulo 7 já começa nisso, vai. 7, 8, 9, e vai por aí. Que ele fala da tribulação. Que vai ser. Que vai levantar. Um Entendi. vai se levantar contra o outro. Aí. E continua. Cadê? Da queda do templo, não. Não lembro qual capítulo, qual versículo foi que falou aqui. Sim. Deixa eu ver. Pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se No meu aqueles dias. entendimento, Hum, no meu entendimento é que eles viram alguma das previsões que Jesus estava dando ali. Então, eu afirmo a vocês que é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, essas coisas, não disse que são todos, essas coisas, dá a entender que pode ser também referente a algumas das coisas que ele disse, né? Não necessariamente todas. uhum, Por exemplo, o que a gente falou da destruição do templo, né? sim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então as dores já começaram? Na verdade, como Jesus é inteligente, né? Ele compara a dores de parto. Então, quando a mulher está para ter o neném, as dores de parto, elas vão aumentando a frequência. Então, vai diminuindo, né, o tempo, né? Então, as Uhum, contrações elas vão vindo com espaço de tempo cada vez menor. Então, essa referência à dor de parto é a mesma coisa no fim dos tempos, né? Então, sim. aumentaria, assim, guerra sempre existiu, terremoto sempre existiu, tudo sempre existiu. Só que essas coisas foram aumentando de acordo com o tempo. Então, por exemplo, a gente vê a tecnologia mesmo, né? Quando Daniel fala sobre o fins dos tempos, que o conhecimento se multiplicaria, né? Daniel é um dos maiores livros sobre futuro, né? E aí Daniel fala dessa coisa de que a ciência se multiplicaria. Quando você vê que a Uhum, partir de 1800, quer dizer, antes de 1800, o povo andava de cavalo, não existia lâmpada, não existia nada, né? Nenhuma das tecnologias que a gente tem hoje. Só que quando você vê a partir de 1800, você vê que começou a multiplicar o conhecimento das pessoas. Então você vê a invenção da lâmpada,
carro, avião, tudo, telefone, TV, aí tipo assim, foi uma pancada só. Então, de 1800 para cá é muito perto. Então, Isso é um tempo muito curto de tecnologia que se expandiu de uma forma assim muito rápido, né? Sim. Antes disso, é a muito tecnologia difícil. não evoluía dessa forma, sabe? A mesma coisa, Foi um Primeira Guerra salto, Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, você vê todas as catástrofes, tsunami, coisa assim, muito grande, né? É como se a Sim. humanidade tivesse vivido de forma estagnada por milênios e, de repente, É, é literalmente uma multiplicação que ocorreu do século XIX para o século XXI, que é o que nós estamos agora, né? Assim, sim. pelo tempo que se demorou para alcançar essas coisas, né? Foi um salto muito rápido, foi muito grande As do religiões andamento também, do né? tempo. Sim, também. Tinha uma, duas religiões, do nada explodiu para milhões, né? Exato. Que aqui também tá falando dos falsos profetas. Sim. Então, isso, segundo Daniel, nós estamos perto da grande tribulação. Eu Sim, acredito que sim, nós já estamos vivendo as dores de parto, né? Como o Pedro falou, e a Bíblia descreve também. Eu acredito sim que nós já estamos nas dores do parto, nós estamos vendo muitas coisas aí no mundo, e tudo isso indica a volta de Jesus. As nações se levantando umas para as outras, a multiplicação da iniquidade, e de fato a multiplicação da iniquidade ela não só acontece de forma, é, como é que pode dizer? De forma natural, porque o homem ele é pecaminoso, então a maldade vai aumentando, o pecado vai aumentando, mas se nós formos estudar, se nós formos buscar um pouco a fundo na história e também no pensamento das ideias ao longo da história, tem grupos que de fato, propositalmente, trabalham para o aumento da iniquidade com base numa ideia filosófica. Propositalmente, sabe? É a multiplicação da maldade, também de forma intencional, porque acredita-se esses grupos que multiplicando a iniquidade, a maldade propositalmente, você aceleraria o fim dos tempos, né? Eu agora me esqueci o nome desses grupos radicais, né? Mas realmente isso existe. A gente faz isso de propósito. Então, para mim, isso é um sinal claro do fim dos tempos. É o homem buscando a É, maldade, até mesmo como forma de redenção. é que assim, tem gente que tá na maldade, né? Mas não é a maioria. O que eu vejo é o seguinte: o povo, ele é um homem massa. Tem um homem massa, que é a maior parte das pessoas, que é controlado por alguns pensamentos, né? Então, um pensamento muito seguro, por exemplo, é dentro da igreja. Agora, tem parte. Hoje em dia, a gente vive um cenário em que uma parte grande desse homem massa ele está sendo controlado por pensamento de pessoas que são satanistas, só que eles não falam as reais intenções. Eles são Exato. mentirosos. Então, por exemplo, segundo a ciência, não tem nada a ver com Bíblia, essa história de religião tem que separar, porque na verdade Deus não existe. Então, assim, quando a pessoa ela começa a acreditar que Deus não existe e substituir Deus pela ciência, que está abaixo de Deus, principalmente quando você vai falar do ponto de vista filosófico tomista, você você está fazendo uma massa de pessoas não acreditarem mais, e isso faz com que tipo, essas pessoas vão para a perdição, que é essa iniquidade que você citou. E sempre pessoas por detrás arquitetando propositalmente. E as massas, felizmente, acabam seguindo. Então, tipo, e não são só satanistas.
São vários cultos iniciáticos, né? São vários cultos iniciáticos. Eles tentam fazer isso. E eles não são antigos, tá, gente? Esses cultos iniciáticos aí, satanistas, não são nada antigos. Eles têm menos tempo que a igreja protestante de vida. Não, mas você vê muito dos sinais que tem no Apocalipse estão já se concretizando, né? É que é um livro meio complicado de se ler, mano. Ah, então tem Separação. uma boa notícia pra você. Ah, Depois que a gente acabar Mateus, por sugestão do Pedro, a gente vai para Apocalipse. um livro legal, um livro pesado de se estudar, mas é bem legal. É E pesadíssimo. mas tem muitos sinais, profecias que falava já se concretizaram, não é que estão se concretizando, já se concretizaram, né? Então eu não sei, a única coisa que eu particularmente creio que falta para voltar é todas as pessoas da Terra tiverem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Que eu creio que ainda falta pessoas ter oportunidade. Não é ouvir, é ter oportunidade de ouvir. Se a Será que isso não pessoa é um dos tiver. selos que o Cordeiro abriu? Então, aí vem a polêmica que vamos ver nos próximos capítulos. Nos Eu próximos acredito capítulos. que o que falta é a manifestação do anticristo, né? Eu Então, acredito nisso. mas é uma coisa que não. É uma coisa que eu falo que aí já é mais difícil, né? Que fala que não saberá quem que é, né? Então, tipo, um especialista que eu vejo em história da religião, ele fala que toda época tem alguém que é o anticristo. Não, Então, assim, mas aí no eu tô Império falando. Romano era Nero. Mas Então, aí mas você já não, né, sabe não. que você sabe que eu tô falando do anticristo, aquele que é o filho da perdição, que vem para cumprir o que já está escrito na palavra de Deus e não só outros nomes, até porque a Bíblia ela descreve. Eu gosto bastante de escatologia, então eu já vi alguns estudos que a Bíblia dá características para nós identificarmos o anticristo que vem para cumprir a profecia, não só alguns malucos que surgem ao, ao, ao longo da história da humanidade, mas a Bíblia dá descrições de como nós, como saberemos, né? Olha, os sinais Uhum. serão esses, né? Então, por exemplo, um dos sinais é quando ele querer entrar no templo que for construído, e ali querer ser adorado. Querer a máxima do controle do poder religioso, político, econômico, e ele ter aquele templo como algo em adoração a ele mesmo. Isso é um sinal, claro, do anticristo, porque até então outras pessoas não fizeram isso, não fizeram como ele fará, na magnitude, na intensidade que ele fará, entende? Então, Uhum. tem como diferenciar assim, não vai ser confundível com o Nero, com o Hitler, com todos esses caras aí que a gente já viu. Tem sim descrições claras dele próprio. O que você acha disso, Pedro? Eu concordo com o que vocês estão falando aí. Aí já tá bem E no o Pedro é finalzinho outro mesmo. especialista. Né? Tem poucas coisas para acontecer, né? E o que tem nas escrituras. E faltam só detalhes do Apocalipse mesmo, que é aquela coisa da besta e tal, da, da imposição, da marca da besta. Então, falta muito pouco, né? Porque a maioria já foi cumprida do que está no Apocalipse. Uma coisa E aí, a mesma interessante. coisa, Perdão, pode falar. Deixa eu a terminar. mesma coisa aqui no. Que nem que tá falando, né, do 24, do que a gente vê hoje, está relatado aqui. Só tem um detalhe no 24 que ainda não se concretizou, que é mesmo o que decreta o fim, né? Está no versículo 14. Que a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para a volta para toda a humanidade. Então virá o fim. Então só tem esse detalhezinho mesmo para acabar. Seria o quê? A pregação do evangelho no mundo inteiro. Então
tem muitas nações que não têm conhecimento da salvação, de Jesus. Por isso que existem os missionários, né? Então, tem Sim, muitas regiões que o evangelho não entra, que é o que está faltando mesmo para acabar. Porque, assim, Jesus não vai voltar enquanto todas as pessoas estiverem vivas, não tenham conhecimento do evangelho. Pelo menos é o que tá, O pelo menos é o que a anticristo Bíblia descreve. não pode ser o Islã? eu acredito que sim, viu, Inês? A linha escatológica que eu acredito e venho estudando, sim, atribui o anticristo não só ao Islã, como também a região da onde que ele deve vir, em questão de Ah, origem e é. nascimento, é ali naquela região ali do Oriente Médio, que pega um pouco ali da Nossa, faz muito Turquia sentido. também. Da Eles onde cultuam foi ouro. isso, da onde foi o Império Grego, né? Foi dividido para os 4 generais de Alexandre, e aí ficou dividida ali a região acho, do Iraque, da Turquia, da Síria e mais uma outra, e o Egito. Então, o anticristo, pelo menos a linha escatológica que eu sigo, conclui biblicamente, né, com análise do texto bíblico e extração do texto bíblico, que o anticristo ele advém dessa região. E ele virá atrás do óleo de Medina. Se eu não me engano, está escrito no livro Daniel. Não sei se agora eu Ah, vou lembrar é? O o livro Daniel. que é isso? Medina, se eu não Não, me Medina eu engano, sei, que é a cidade do sim, profeta Muhammad. sim, sim. Mas o professor que eu estudo, ele fala que é um texto do livro Daniel, agora eu preciso lembrar, buscar, mas quando a gente começar os estudos catológicos eu vou saber melhor, mas diz que o anticristo, uma das formas dele demonstrar o poder, o controle, principalmente controle econômico, é ele querer tomar posse dos poços de petróleo. Porque a tradução na Bíblia está falando óleo. Só que óleo também serve para gordura, óleo de fato, gordura, né? Um líquido gorduroso assim, com um fluido, claro, interpretando fazendo a interpretação que seja petróleo. E para mim faz todo sentido, porque quem quer controlar o mundo precisa ter o petróleo, precisa ter as bacias de petróleo, mas para isso ele vai entrar em conflito com outras nações, com o Líbano, com o Egito, né? Onde que tá isso aí? O óleo. No livro de Daniel. Deixa eu ver se eu. Se eu sair da tela, gente, aqui do Discord, aí eu perco Não, o tudo. Pedro, ele sabe tudo de Daniel. Onde que tá Então, essa parte, Pedro? será que o Pedro consegue achar? Ele fala, ele vê. Não, eu não sei qual que é a referência. Vocês estão me escutando ainda? Sim, Estamos. Ah, mas quando eu saio, ele pausa. Pera aí, Eu, deixa eu ver se eu consigo eu achar tô aqui. com a Bíblia impressa aqui, né? Então, mas eu acho que pra vocês é mais fácil achar, né? Daniel deve ser um livro grande. Eu nunca li. o que eu acho difícil de ser o Islã, Eu tô muçulmanos, procurando aqui, mas é não vou muito, falar. é muito, é muito, tem detalhes que se aparenta muito. Até porque, que nem eu falei para você uma vez, né? Eles acreditam, pelo menos os xiitas, né? Os xiitas acreditam que tem um descendente de Maomé que está vivo ainda, da 12ª geração. Ele já tem mais de 1000 anos, só que ele está escondido. E aí ele vai aparecer no tempo certo para reinar, vai unificar todas as nações e reinar lá na terra deles, mas todos vão se tornar muçulmanos, porque aí vai aparecer Jesus, vai aparecer junto com ele e vai convencer as pessoas de que o Islã é a religião certa e vai prosperar a humanidade, porque todo mundo vai se converter ao Islã. Só que tem um problema. Nossa. Mas tem um problema, porque humanamente isso é quase que impossível, porque
assim, se for colocar dentro da Bíblia, né? Olha lá, eu caio. Porque Não dá. porque o Islã, eles não, apesar de eles não reconhecerem Jesus como Deus, né? Que é uma das características, o Islã ele não pede adoração para eles são contra a idolatria. Tanto que eles nem colocam na igreja deles objeto nenhum, é tudo adoração a Deus. Então seria quase que impossível um líder deles pedir adoração no lugar de Deus. E outra que, assim, qual é a chance do mundo inteiro adorar o Islã? Porque o Islã é uma religião muito odiada, assim, entre os cristãos e o judeu. Muito difícil os Sim. cristãos se renderem ao Islã, sabe? Pelo menos, assim, a maioria da humanidade ainda é cristã, né? Apesar de que o Islã está crescendo, o cristianismo ainda é a maior parte do mundo. Mas não E aí, será acho muito que leve, você sabe, né? a religião cristã está diminuindo e a Islã está aumentando. Mas como que os cristãos vão se converter ao Islã Mas não vai ser e, uma e coisa. se reverenciar ao Islã, tipo Estados Unidos? Imagina os Estados Unidos se reverenciando aos muçulmanos, adorando aos muçulmanos, todas as igrejas adorando a religião muçulmana. Eu não vejo muito fácil isso. Tá? Pode ser que seja um milagre diabólico mesmo, né? Sim. Assim, o que eu entendo é que no final dos tempos é que também tem uma visão errada de que quando o anticristo surgir, as nações vão se curvar, vai ser tudo entregue de maneira muito fácil, tal, tal, tal. Vai ter resistência, gente, essa é a verdade. Quando o anticristo surgir, vai ter resistência, não vai ter, como é que pode dizer, conversões ao Islã. Eu não acredito que no final do tempo as pessoas comecem a se converter ao Islã, sabe? Mas eu acredito que o pensamento, a cultura islâmica, no sentido de estratégia de controle e domínio militar, isso vai ser algo que ele vai fazer uso, sabe? Eu não acho que a proposta do anticristo vai ser fazer as pessoas se converterem ao Islã, mas vai ser meio que uma questão assim, é que quando a gente escuta que vai haver paz e tudo mais, a gente pensa que é a paz literal. Eu já não acredito nisso, eu acredito que é a Pax Romana, o que o anticristo vai propor para a humanidade, né, para os tempos em que ele virá, é a Pax Romana, entende? É a de acordos, e eu acho que o Oriente Médio, o mundo islâmico, sabe fazer isso muito bem, e entrar em acordos, negociações, mas não é uma paz literal, sabe? Então, acho que o anticristo ele não vai fugir dessa tradição geopolítica de fornecer a Pax Romana. Então, o que vai haver é acordos. Eu vejo o anticristo assim, se tornando claro, ele vai vir no momento de caos, então eu acredito sim que ainda vai haver períodos bem turbulentos na humanidade que vai necessitar sim de alguém que conserte tudo isso. E aí precisa o quê? De uma figura central, principalmente com ideias de, de transformação, de soluções e tudo mais, e ele vai propor as condições dele para o momento que a humanidade vai necessitar. Então, não vai ter conversões de braços abertos ou aceitação do que ele é. O que vai existir é um acordo de necessidade. Nós vivemos um momento, nós precisamos de alguém. E esse alguém, de forma estratégica, ele vai propor as condições dele. É uma paz romana, sabe? Eu vejo dessa forma. Mas, assim, também o mundo vai passar, assim, por um período muito difícil que ainda não é o que a gente nem sonha, assim, de perto que vai acontecer. Que a Bíblia diz que é a tribulação jamais vista antes. Então, eu vejo dessa forma, sabe? E tu, Cláudio? Eu já vejo um pouco diferente. Eu vejo muito mais como um marxismo cultural que já está começando. Que já prega a destruição da família, já prega um monte de valores contrários à Bíblia. E vai fazer, sei lá, no Brasil vai fazer uns 60 anos que já está sendo implementado.
e ao redor do mundo também está com uma agenda bem acelerada. Então, eu creio que já está realmente acontecendo, já está acelerado e vai ter alguma coisa nesse sentido, nessa nova ordem mundial, vamos dizer assim. E vai surgir algum líder nesse meio que vai ser a figura representante de tudo isso. Que vai falar que a religião é o... Como que é que o Marx falou? A religião é o ópio do ópio povo. do ópio do povo. Então, Eu acho já que foi vai ter Mao alguma Tse coisa... Tung, não foi? Não lembro agora quem que é. Eu acho que pode ser. Não lembro a referência de quem que é, realmente. Então, tem... Mas eu acho que, assim, a possibilidade de quem vai ser é uma parte mais complexa. Do que vai ser, de onde vai surgir. Mas que vai ser alguma coisa que vai cativar e vai atrair os olhos de muita gente, eu acho que vai ser. E é por isso que eu penso que essa parte, porque você vê no Brasil mesmo, vamos pegar nossa realidade. É muito difícil você discutir com jovens, falar contra essa ideologia de gênero, tudo isso. Você mostrar que isso é uma deturpação. Até da própria vida, né? Porque você pegar a ideologia de gênero, acaba a humanidade. Porque ainda Sim. para sobrevivência da espécie, vamos falar apenas biologicamente, é necessário reprodução. Então, e não precisa entrar mais em detalhes, mas e está sendo deturpado ao ponto de o que é o convencional, o que é o certo que a Bíblia ensina, está sendo pregado como errado, como intolerante, como, enfim, todos aqueles adjetivos que estão sendo utilizados, né? É verdade. A Xuxa falou que vai fazer uma Bíblia diferente, mais politicamente correta. E o interessante é que quando eu me converti, né, eu estudava muito sobre isso, mas eu pensava, o que faria as pessoas a seguir esse anticristo de forma tão cega assim, né, a ponto até mesmo de matar as pessoas, que vai haver perseguições, né, de quem não tiver a marca da besta. Falei, meu, Uhum. mas como, né, o mundo inteiro vai seguir essa marca e tal, né? Aí é só você ver o que aconteceu na pandemia. É um sinal claro de que as pessoas, no desespero, Enlouquecem, né? É. nossa, totalmente louca, velho. Viram uma fissura, assim, de que você não pode fazer mais nada, né? Lógico, tem a sua legitimidade, mas com certeza o Satanás e o Anticristo vão se utilizar de tragédias para manipular as nações inteiras, através de uma lei que, ó, você não segue nosso caminho aqui, você é contra nós. Se você é contra nós, você é contra a ciência, você é contra a humanidade, você é contra o marxismo, você é contra o Islã, seja, né? É muito fácil você utilizar de uma tragédia para manipular as pessoas. O medo faz as pessoas serem manipuladas com mais facilidade, né? Então você vê que a pandemia foi algo mundial e as pessoas seguiram aquelas cartilhas à risca, né? Então, se você fizesse alguma coisa, alguém te denunciava, seu vizinho te denunciava. Então, eu Sim. acredito E você que vai vê ser que muito fácil nesse ponto. e nessa pandemia você vê que foi todo mundo silenciado, né? Nessa época Exatamente. eu tava já no doutorado no meio da pandemia, teve um colega que estava na Alemanha, tava fazendo umas matérias online que eu cursando uma matéria junto comigo. Ele falou que na Alemanha estavam perguntando, você pode fazer qualquer pesquisa, o governo alemão estava patrocinando qualquer pesquisa, você podia fazer a pesquisa que quisesse, desde que o resultado fosse a favor de lockdown, a favor de todas aquelas medidas que a gente conhece que foi forçada. Isso, notícia que ninguém ficou sabendo. Eu só fiquei sabendo que eu tive um colega que estava fazendo doutorado que trabalha na Alemanha. Então olha, fala do governo alemão, isso daí. Aí se for entrar nessa parte, vamos ter um monte de coisa que aconteceu. Sim. Eu dou esse exemplo que eu acho que é o mais assim, mais escandaloso, que não vai ter lugar nenhum que se fala. Isso daí vai ser uma coisa que jamais vai ser dito. Só quem tava na Alemanha ou quem ter contato com uma pessoa, tipo, por acaso eu tive, que ficou sabendo. Mas isso eu sei de lá. Vai saber quantos outros lugares do mundo não teve isso. Tem um E a monte de Alemanha, artigo teoricamente, é livre, né? Então.
teve um monte de artigo científico que o pessoal tava querendo refutar, querendo destruir a imagem do pesquisador, porque falava contra as medidas que estavam adotando. E foi realmente silenciado. Você vê esses artigos, ninguém fala deles. Não tô nem E eles julgando se tá chamam certo isso ou de se tá errado. ciência, né? Então, é Eles chamam isso de anti-ciência, é ciência, é um absurdo. negacionismo. E foi pra mim, até como cientista, como fazendo doutorado, pra mim foi uma grande barbárie que aconteceu a destruição da ciência, né? Sim, mas Então, isso foi meio que plantado, né? Porque se você foi for ver interesse econômico. A Rede Globo aqui no Brasil, ela usa há muito tempo já essa desculpa de da ciência pra falar, e ninguém mais pode falar sobre isso, sabe? Tipo, os cientistas disseram isso. Então, se você tá falando, você tá indo contra os cientistas. E Engraçado aí que você nunca fala, fala o beleza. nome, né? É sempre os Tipo, cientistas, né? Nunca é tal pessoa, né? Como se ciência não, não fosse feita por exatamente. pessoa. Aí você cita o nome de uma Exatamente. pessoa, que nem se vê uns casos no Brasil, por exemplo, quando. Como chama? O órgão da medicina lá, do federal, esqueci o nome da Federação de O, Medicina lá. Oi? não é SUS, não, é Não, o é dos Ministério médicos da mesmo. Saúde. Não, o tipo CREA, o CREA dos médicos lá, do federal. Esqueci o É nome. Conselho É Nacional de Medicina. conselho de medicina? Então eles postaram, quando for fazer uma medida a favor da liberdade dos médicos, botaram acho que 20 artigos mostrando os dois lados. Mas botaram coisa concreta. O presidente lá postou coisa concreta. Falou, fez o texto lá e embaixo referenciou acho que 20 artigos concretos em revistas renomadas internacionalmente para basear. Ao contrário do que você vê na Sim. mídia. Coisa que eu não tenho capacidade de ler aqueles artigos. Mas quem tem É, capacidade de falar tudo que se baseou. a E é uma mídia é coisa uma que já na mídia. nojeira Rede no Rede Brasil. Globo. Não dá, nunca fala um A, nunca cita o nome nenhum, nunca fala nada. Nem em artigo impresso, né? Nem quando bota na internet, quando faz a transcrição da matéria. Nunca tem uma referência, né? Desses cientistas que eles tanto falam. E Mas assim, é o que eles mais falam dura. bravos. Eles falam bravos com você. Você está indo contra a ciência? Então, assim, tipo, eles acham. Na verdade, foi mais uma ferramenta de manipulação que a Globo encontrou no meio do caminho e usa, né? Acho que não Então, só a Globo. eu tô O citando a mundo Globo porque é um inteiro. exemplo brasileiro, né? O Mas no mundo mundo inteiro, inteiro. né? Mas Foi o até. jornalismo, gente, se vocês forem ver bem, ele já nasceu com proposta de estratégia de manipulação, né? O quê? Ou fala assim, o jornal, a mídia, Ah, sim. ela já vem com Assim, proposta de manipulação, né? Só ver como que foi usado nas guerras mundiais e tudo mais, como que a mídia, o jornalismo é utilizado como ferramenta de guerra mesmo, de manipulação. Inclusive, espiões, a maioria dos espiões, eles são formados em jornalismo, não sei se vocês sabiam. Por isso que muitos É? países são tão ríspidos com jornalistas, às vezes não deixam entrar, não pode. Claro, tem a questão da ditadura, falta da liberdade, mas jornalista, a maioria são espiões, jornalista é espião. Nossa, no Brasil tá é. cheio, hein, gente? De Muito. espião de tudo quanto é país. E por que você acha que estão ficando tão desesperados com o Twitter, com o TikTok, com todas essas redes sociais? Que é a primeira É, vez na história que a mídia tá perdendo a relevância, vamos dizer assim, tá perdendo a influência. Porque agora você sim. consegue saber informação diretamente de outra pessoa. Então, estão desesperados. Você vê, tão desesperados para silenciar todo mundo. No Brasil, acho que tá escancarado isso daí, mas você vê ao redor do mundo, tá muito forte também. Mesmo país que tem uma liberdade, você vê que tá. Tipo, Estados Unidos, você vê que já tá tendo casos que estão querendo calar a boca da pessoa, usando português claro. Que quando fala Mas muito, lá é fala mais coisa. difícil, né? Lá é mais difícil, mas mesmo assim, às vezes eu de lá porque lá é bem mais difícil. Mas aconteceu um caso bem Matar. atípico essa semana aí, viu? Não sei se vocês Então. estão sabendo que alguns parlamentares
brasileiros estão sendo convidados a falar algumas coisas que tá acontecendo aqui lá no Congresso americano, né? Mas assim, partidos É. republicanos que querem essa audiência, E eles estão indo, estão levando documentos e tudo mais. Eu tô vendo sempre a atualização das postagens dele, que eles estão falando, estão levando e tudo mais. E Eu vi. aconteceu uma coisa assim muito estranha que espantou até alguns parlamentares americanos, que um democrata entrou lá com recurso para adiar essa Eu vi. Foi o audiência. vice-presidente da comissão. Exato, direito ao veto. cara mesmo. O Democrata. vice-presidente da. Eu cheguei a ver esse caso ontem. Então, eu tô vendo essa semana também. E espantou algumas pessoas, porque não é normal isso nos Estados Unidos. Não é porque, normal. assim, também o que acontece é o seguinte: eles não estão tentando silenciar, né? O que eu vejo dessa história é o seguinte: os Estados Unidos também não tá fazendo esse negócio porque ele é bonzinho com o Brasil, né? Que ele achou a gente bonita de uma hora para outra. De maneira Eles estão nenhuma, fazendo tem isso porque isso prejudica o Biden. Entendeu? Claro, mas você vê, Então- mas prejudica o Biden, mas você vê, estão querendo prejudicar o Biden, mas você vê que já estão mexendo pauzinho também. Porque o que proibiu foi do partido do Biden lá, que eu sempre confundo qualquer qual, mas é o vice-presidente da comissão, né, que tem direito a veto, né? Exato. Só que o presidente é do oposto, né? E falou, tudo bem, você vai vetar? Então a gente não vai fazer mais nada enquanto você não derrubar o veto. E assim, tá maior clima pesado por causa disso. Um lado se falou que não vai deixar os brasileiros falar na comissão do Congresso, e o outro lado, e o presidente, que é do outro lado, da comissão, né? Falou que não vai. Então a gente não vai fazer mais nada. Enquanto não sai essa pauta, a gente não faz mais nada. E Olha nesse meio tempo. a situação, gente. Bem interessante. E nesse meio tempo, um outro parlamentar, que acho que foi o que conseguiu teoricamente organizar tudo antes de ser boicotado, conseguiu uma comitiva de imprensa numa conferência com toda a imprensa americana. Que é o que eles vão para lá fazer, né? Vão divulgar para a imprensa americana enquanto não pode falar pro parlamento. Então vai ser a primeira vez que vai ser divulgado abertamente na imprensa internacional, né? Nós vamos ver o que vai ser. Isso vai Muito dar pano louco. pra manga. Mas eu já plantei Muito essa louco. bola lá atrás, já. Ia dar coisas. Não, e já tem mais coisa correndo, né? O Orlando Santos foi rejeitar a extradição, né? E tá em sigilo. Porque lá é um país Tá em sério. sigilo, mas estão querendo derrubar o sigilo lá nos Estados Unidos, né? Dessa extradição. Lá é mais fácil derrubar do que aqui. Vamos ver, se derrubar isso daí, vai ter mais coisa pra ser falada. Sim, sim. Mas só pra gente voltar aqui, assim, a conversa tá muito legal mesmo. Mas pra gente voltar aqui pra essa parte da Bíblia, porque realmente tá acontecendo um monte de coisa no mundo, né? Não é à toa que a gente foi pra esses assuntos, né? Que são, inclusive, bem interessantes. São tudo coisas que agora. chamam ao caos, né? O caos que se aproxima. Exato. O fim dos tempos. O fim dos tempos. Mas assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aí ele começa a colocar vários exemplos, né? Então tem a parábola da figueira, tem a parábola, ele vai falar, tipo, tem que vigiar, entendeu? Porque vai vir de uma hora para outra e ninguém vai saber o que vai acontecer. E depois ele fala, quer ver, ó? Meu senhor tarda em começar a espancar os seus companheiros e comer e beber em companhia dos beberrões. E o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Ele sempre usa essa expressão também, né? Choro e ranger de dentes. Aqui nesse trecho, principalmente nesse do versículo 36, né? Falar da parte de Noé, é onde alguns evangélicos tiram
aquela interpretação do arrebatamento secreto, né? Ah, é? É que um vai estar trabalhando, outro aí um vai ser deixado, outro vai ser levado. Vai estar moendo trigo, um vai ser levado, deixado. Então, esse é o trecho que as pessoas pegam e fazem. Até aquele filme, né, do Deixados para Trás, lançou o 2. Só que eu já não creio dessa parte, né? Ah, que tipo, Ou uma pessoa não vai será assim. desaparecer do nada. Porque aí eles falam que de repente vai ter um dia que Jesus vai chamar, vai ser o arrebatamento secreto e uma galera vai estar sumindo por aí, né? Eu já assisti o Uhum. filme, o 2, É bom esse mas filme? é legalzinho, mas tem umas Daí coisas as que é meio pessoas estranho, começam né? a ser Não entendo. arrebatadas. Na verdade, o 2 eles já foram arrebatados, aí conta a história dos que ficaram, né? Ah, sim, sim. Aqui no versículo 45, né? É que não é bem assim, né? O 45 não é uma continuação do arrebatamento. Ele só está falando para as pessoas prestarem atenção na vinda de Jesus, porque aqui está falando do empregado que acha que o patrão não vai voltar, então vai fazer um monte de bagunça, Uhum. achando que vai aproveitar porque o patrão está demorando. Na verdade, Jesus usa parábolas para ensinar algumas coisas, né, do futuro. Só que na minha Hoje eu tava. interpretação, é que na minha Hum. interpretação, por exemplo, aqui no versículo 30, fala assim: então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. E a grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E aí os anjos vão É reunir o povo de Deus. Então o único aqui, jeito de todo na- mundo ver ele descendo é via tecnologia, né? Celular. não necessariamente, vai ser algo milagroso mesmo. Vai ser algo milagroso. O milagre não se explica. Então não é que vai ser pelo celular. A única coisa que vai ver é, tipo, todo mundo vai ver, nos quatro cantos da terra, Jesus voltando. Como vai ser, a gente não sabe Uhum. dizer como. Todos vão ver, né? Mas ele vai Sim. descer, as pessoas vão ver, então não é uma coisa escondida como nessa questão do arrebatamento que será secreto, porque aqui não é secreto, né? Tá falando que todo olho vai ver, vão chorar e tal, então vai ser um tempo de angústia, e Jesus vai vir descer nas nuvens, e a gente vai ser levado e encontrar com Jesus nos ares, que aí já é outra passagem, né? Hum. Então não tem assim, a minha interpretação não é de que vai ser secreto. E aí quando você vai nesse ponto de Noé, o próprio versículo explica, né? Fala assim, ano 37, a vinda do Filho do Homem será como o que aconteceu no tempo de Noé. Pois o dilúvio, o povo comia e bebia, os homens e as mulheres casavam, e o dia que Noé entrou na barca, na arca, né? Porém, não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou a todos. Esse levou a todos, a palavra levou está se referindo aos ímpios, né? Não estava se Sim. referindo a Noé e a família dele. Estava assim, ó, levou a todos, que o dilúvio levou. Aí, quando começa a falar assim, ó, um será levado e o outro deixado, essa palavra levado não é referente aos que foram salvos, mas levado pelo dilúvio. Ah, entendi. Então, lógico, né? Por isso que não tem nada a ver com arrebatamento secreto. Tá falando dos que foram levados, foram a maioria das pessoas. Mas logo Pode depois no fim ele ser dos fala tempos é a das mesma coisa. mulheres, né? Estarão duas mulheres moendo no moinho. Uma será tomada e a outra deixada. É o Tomada. mesmo sentido. É o mesmo sentido do contexto. Mas É. nesse Ah, caso, ô Pedro, é, no grego a palavra tomado é arpazô. Arpazô não é assim,
não é algo arrancado, tirado com força e rapidez e velocidade? Assim, porque assim, eu digo isso porque esse pastor que eu costumo a fazer os cursos, as aulas com ele referente à escatologia, ele perguntou para um grego justamente para tirar essa dúvida do o que significa ser arrancado, tomado. O que um grego entendia disso? E ele foi perguntar mesmo para um grego. E ele falou: olha, pra gente, isso é alguém que vai ser levado com muita força. A mesma coisa, tipo assim, você tá atravessando a rua, e você tá quase pra ser atropelado, vem alguém pegando o seu colarinho e te puxa com força. É o arpazô. Então, eu acredito no sentido literal. Eu acredito no arrebatamento secreto. Inclusive, essa própria passagem de Noé, que diz que faz uma comparação de como será a vinda do Filho do Homem, a gente vê que antes de vir a tribulação, antes de vir o juízo, Deus salvou a Noé, ele entrou numa arca. Então, ou seja, entende-se Noé e sua família como a igreja, e os ímpios como os ímpios, o mundo de hoje. A igreja, ela não passa, pelo que eu entendo, se realmente a vinda do Filho do Homem é como os tempos de Noé, a igreja não passa pela tribulação, assim como Noé não sofreu o dilúvio, ele não morreu no dilúvio, ele sobreviveu. Então, se for como nos tempos de Noé, alguém precisa ser livrado da tribulação que virá sobre o mundo, porque Noé foi livrado da tribulação, assim como sua família. Eu não sei o que vocês entendem disso. Que na minha interpretação, esse tomado também é a mesma coisa do dilúvio, que o dilúvio levou muito forte, né? Foi uma tsunami e leva muita gente de uma forma muito abrupta mesmo. E aí tem a questão do contexto, né? E esse contexto é o que dá a entender essa questão dos que foram levados. Mas até aí, beleza. E aí a questão do livramento de Noé, ele enfrentou o dilúvio, ele tava junto com os animais e tudo no dilúvio, ele não foi levado para o céu. Então a gente Não, sim, acredita mas que... é uma comparação, ele não morreu, ele estava dentro, ele estava Não. salvo dentro da arca, assim, isso que eu quis dizer. Sim. Porque que nem, acho que Salmos, acho que é Salmos que fala, Davi fala da questão do sol não queimar os servos de Deus. Então, lá no Apocalipse, quando fala da questão do sol que vai estar queimando, serão tempos muito terríveis, os cristãos vão estar na tribulação, mas eles não vão sofrer essas pragas que vão cair, como foi no Egito, né? As pragas caíram sobre o povo do Egito, mas o povo de Deus não sofria aqueles castigos, eles estavam lá no meio, mas preservados. Então o cristão, na hora que vai começar a cair as pragas, as tribulações, as perseguições, eles vão continuar firmes. Inclusive lá em Apocalipse fala, né, aqueles 144 mil, que são quem? Aqueles que, a própria Bíblia diz, né, aqueles que passaram pela tribulação. Então, os salvos, pelo menos que simbolizam os 144 mil, são aqueles que vão passar que serão tempos tão terríveis que eles vão ser até um povo meio que separado, né, da grande multidão de salvos. Mas não é literal, não, assim, na sua visão, os 144 mil, né? Não. Número literal, não. É só uma simbologia numérica, mas é um grupo especial, mas esse 144 é uma multiplicação das 12 tribos de Israel e tal, né? 12 vezes 12 e tal. Mas não é um número literal. Mas é um grupo separado, que é o grupo que passa pela tribulação. Mas é um debate grande, né? Realmente os grandes líderes evangélicos debatem muito sobre isso. E é bem interessante. E a escatologia é muito legal, viu, gente? É o que eu mais gosto da escatologia. Essa parte eu já nem entro tanto, eu já não falo, nem comento tanto, que é uma parte que eu não compreendo. Mas eu vejo, na parte que eu vejo, pra mim, assim, na minha ignorância,
Eu vejo que se vai ser secreto ou não, não vou falar com certeza, mas eu não creio que seja em secreto. Que realmente quando fala que o céu se abrirá, que toda aquela parte quando Cristo voltar, acho que vai ser visível para todo mundo. Agora, se vão perceber que está sendo levado ou não, aí já fala que é outra coisa. Mas da tribulação, realmente eu entendo. Eu não creio que seja um número literal que vai ser os 144 mil, vai ser exatamente 144 mil. Não sei, vai ser mais, vai ser menos. Mas eu creio que vão ter pessoas que vão passar a tribulação aqui e vai realmente ser abandonado por Deus. Você quer ser salvo? Assim, então você vai ficar os 7 anos da tribulação aqui. Eu não lembro direito o detalhe do resto do texto de Apocalipse para comentar, para falar exatamente. Mas eu creio que vai ter pessoas que vão passar pela tribulação. Mas eu não creio que todo mundo vai passar pela tribulação. Esse período específico sem a presença do Espírito, né? Então é uma parte complicada que realmente falou. Tem teólogos que debatem, e nem eles entram em consenso entre si. Então é uma das coisas que não cabe, talvez não seja para a gente entender agora. Agora, uma Complicado, dúvida, né, gente? referente ao Apocalipse, o estudo do Apocalipse que a gente começar a fazer. Vai ser nesse mesmo formato? A gente lê, alguém lê e a gente vai discorrendo? É complicado? Lê o capítulo inteiro e Não, mas aí... eu digo assim, porque o livro do Apocalipse, porque assim, em Mateus dá para fazer o que a gente está fazendo. Eu já não vejo no livro do Apocalipse, tratando de escatologia, a gente por entrar no assunto, que seja fácil a gente, por exemplo, fazer essa conversa que a gente está fazendo. A gente lê e vai comentando versículo por versículo, porque pode acabar ficando confuso. Não sei, eu entendo que pode acabar ficando muitas coisas para fora, assim, se a gente for fazendo desse jeito. Eu acho que vai ser mais demorado, porque tem muita coisa, né? Exato. Mas eu não acho. Eu tenho feito. O que eu tenho feito, eu tô lendo o Apocalipse nesse momento, né? Pela primeira vez. Da minha leitura da Bíblia regular. E aí, tipo, o que eu faço é eu leio o trecho e leio a nota de rodapé. Entendeu? Eu leio o trecho. O Apocalipse é um que eu não consigo não ler as notas de rodapé, entendeu? Eu tenho que ler. Eu já estou imaginando que vai demorar bastante mesmo, porque vai ser demorado. Coisa. Mas os capítulos não são grandes. São bem menores que esse, por exemplo, de Mateus. Não são grandes. Só tem mais detalhes para correr, discutir, dizer o Pedro deu a ideia. O Pedro deu a ideia, eu achei interessante, porque quebra um pouco, né? Na verdade, a gente vai ler de uma forma simples, vai ler, e aí cada um vai dar a sua opinião do que conhece, não precisa ser muito aprofundado, né? A gente vai falar como a gente está falando aqui. Cada um vai ter seu tempinho de falar, o que entendeu do capítulo, que dá para aplicar na sua vida e vai ser uma coisa bem simples. Eu acho que vai ser, lógico, dá para você fazer um grande estudo do Apocalipse, né? Mas a forma como a gente está fazendo mais tranquila, acho que dá para seguir ainda. Então tá. Não sei. Eu não sei, acho que podemos focar muito mais, que não, acho que o Pedro falou, esse ponto eu acho interessante. Focar muito mais na parte da aplicação prática, que eu acho que vai ser interessante, talvez, isso daí. Que Apocalipse, realmente, se for fazer um estudo aprofundado, mano, eu falo, tem teólogo que estuda a vida toda do Apocalipse e não entra no consenso. Dá pra passar realmente dá pra passar até a volta de Cristo todo Apocalipse. E não vai chegar, e não vai entrar em consenso todo mundo ainda. Só quando aconteceu, eu vou falar, aconteceu desse jeito. Então exatamente. Uma coisa interessante, Cláudio, que você disse é que você não manja tanto de Apocalipse, eu também não. Porque eu acho que cada pessoa acaba se identificando com uma parte mais da Bíblia, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que eu me identifiquei muito, além do Evangelho, é com os livros sapienciais da Bíblia. Então, esses aí são livros que eu tô tentando me aprofundar um pouco mais e tal, vendo vídeos sobre.
Mas o Apocalipse, eu não me aprofundei muito porque eu achei algo confuso, entendeu? Já o Pedro e a Gabi se aprofundaram. Eu gosto Então bastante. Implicação prática para as nossas vidas no livro do Apocalipse vai ser muito mais ali nas cartas às 7 igrejas da Ásia. Mas depois não vai ter muita aplicação prática, não. Depois vai ser paulada. eu sei. E o seguinte, eu recomendo para vocês assistirem, eu vou mandar no grupo depois. Eu recomendo vocês assistirem um vídeo do Luiz Saião, é com o Rodrigo Silva? Não, é o Luiz Saião e o Lamartine Pozella falando no Vilela sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, eles ficam lá 3h30 falando só sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Interessante, eu vou ver depois. Entendeu? Eu acho que vale a pena ver esse vídeo antes da gente começar. Sim. Mas é isso, né, gente? Deu? Acho que é isso. É isso. Então, É beleza. Então, até semana que vem a gente continua com o Matheus. Tchau. Boa noite. Falou, boa Falou, noite. boa noite. Até a Até próxima. mais.